compartilha, não deixa de compartilhar, que a benção é grande, amém? Jó, capítulo 42, a partir do seu versículo de número 10, glória a Deus. Estarei lendo, meus irmãos. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuía. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas suas irmãs, e todos que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Germina, a da outra Késia, e da outra terceira Querem Apuque. Em toda a terra não se achava mulheres tão formosa como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó mais 140 anos. Viu os seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Meus irmãos, a palavra que nós acabamos de ler é o final da história deste homem. Todos nós conhecemos, todos nós ouvimos falar sobre a história de Jó. Muitas das vezes até aquelas pessoas que não são evangélicas, não são cristãs, não frequentam nenhuma igreja, nenhum lar cristão, mas já ouviu falar da história de Jó, que é uma história que nos inspira paciência, perseverança e resiliência diante das catástrofes que acontecem na vida. Eu poderia dar um tema para essa mensagem, e eu queria colocar o tema de que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Nós entendemos que para este contexto desse final dessa história, nós podemos relembrar um pouco o que aconteceu na vida de Jó. Eu quero trazer aqui para os irmãos, primeiro, o palco e o personagem dessa história. O palco dessa história é um lugar chamado Uz. Provavelmente se localiza na Mesopotâmia ou pode ser algum lugar da Arábia. Não sabemos. O texto diz que é Uz. Esse é o palco. E a palavra do Senhor, se você abrir a Bíblia, no primeiro capítulo de Jó, você lê que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era, primeiro, íntegro, reto, temia Deus e desviava do mal. Olha as qualidades desse personagem chamado Jó. Todos o conheciam naquela região, e todos entendiam que ele era um homem íntegro. Um homem íntegro significa o quê? Diante das pessoas, diante dos seus atos, aonde ele passava, quando as pessoas olhavam para Jó, olhava e dizia: está indo ali um homem íntegro. O que é um homem íntegro? Um homem honesto, um homem que caminha em veredas de verdade, não anda com mentira, não anda com falsidade, não anda enganando. Ali está indo Jó, um homem íntegro, uma das qualidades deste homem. A segunda qualidade que nós encontramos na vida de Jó, todos o reconheciam como um homem reto. Isso significa que ele não tinha curva nem para a direita e nem para a esquerda. Ele andava em retidão no caminho que ele caminhava. E esse reto, ele era reto diante das pessoas e reto também quando estava sozinho. Porque é quando nós estamos sozinhos que nós devemos continuar sendo retos diante do caminho. A terceira qualidade de Jó
é uma qualidade muito importante para as nossas vidas. A terceira qualidade de Jó, ele era um homem temente a Deus. E nós sabemos que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Mas não termina por aí as qualidades, ele tinha uma quarta qualidade maravilhosa: ele se desviava do mal. A palavra do Senhor diz que quando nós vemos alguma coisa que tem aparência de mal, nós devemos o quê? Fugir da aparência do mal. E Jó tinha essa qualidade dentro dele. Ele era um homem que se desviava de todo o mal. Quando ele caminhava por um caminho, que ele encontrava algo, que ele via que era mal, que ele discernia que era mal, ele não compactuava com o mal. Este homem que tem essas 4 qualidades, 4 características de um homem de Deus, vai vivenciar coisas terríveis. Ele era um homem de família. E na cultura judaica, na cultura da Mesopotâmia, o padrão de família de Jó é um padrão excelente, porque ele tinha 7 filhos homens e 3 mulheres. Todo homem na Mesopotâmia, o sonho dele era ter uma vida abastada com muitos filhos. Jó, além de ser essas 4 qualidades, ele tinha uma família no ápice da provisão divina: 7 homens e 3 filhas. Jó também, a palavra do Senhor diz que ele era um homem de muitas riquezas. A palavra do Senhor diz que ele tinha 7.000 ovelhas. Só de ovelhas ele tinha 7.000. Irmãos, aonde tem ovelha, tem o que? Lã. Além dele ter 7.000 ovelhas, ele tinha uma indústria têxtil. Ele produzia tecidos com a lã das ovelhas. Ele também, a Bíblia diz que ele tinha 3.000 camelos. 3.000 camelos. O camelo naquela época era o meio de transporte mais adequado para quem vivia ao deserto. Então, quando uma pessoa viajava até onde Jó morava, precisava de um camelo, alugava de Jó, porque ele tinha 3.000 camelos. Alguém precisava fazer um transporte de alguma coisa, pegava alugado com Jó. E isso agarinhou para ele uma grande riqueza. Ele tinha 500 juntas de boi. Ele tinha carne, e aonde tem boi? A vaca. Então ele tinha uma produção de leite, ele tinha uma produção de queijos que era muito consumido naquela época. Então tudo isso fez Jó ser uma pessoa muito rica. Um homem com essas qualidades, um homem com essa família e um homem com essa riqueza, todos olhavam para Jó como: ali há um referencial de sucesso. Ele tem sucesso no caráter, ele tem sucesso na família, ele tem sucesso nos negócios. Todos olhavam para Jó e via: ali há um exemplo de sucesso. Ele tinha muitas terras, ele tinha muitos funcionários. E o mais importante que eu acho aqui, irmãos, que uma das outras qualidades que Jó tinha, ele era um homem piedoso. Porque se você ler o texto, você vai ver que Jó, na preocupação, porque ele era um homem que adorava o Senhor, ele era um homem que sacrificava ao Senhor, ele era um homem que vivia em comunhão com Deus. Talvez os seus filhos não, mas na sua intenção, no seu coração, quando ele sacrificava, ele fazia um sacrifício à parte para os seus filhos. Ele era um homem que buscava ao Senhor. Esse é o cenário, o palco e o personagem Jó. Um homem exemplar em tudo. Só que a palavra do Senhor, a partir do capítulo 1, do verso 6, sai do plano terreno para um plano espiritual e divino no céu. O escritor, de uma forma simples, ele começa a nos mostrar que os Belai Anorim, os filhos de Deus, estavam lá nas mansões celestiais, se aproximando de Deus em adoração. Só que no meio daqueles anjos, daqueles filhos de Deus, estava Satanás. E Deus, vendo Satanás, olhou para ele e disse assim: de onde vens? Parece que Satanás é um turista inveterado, né? Ele olha para Deus e diz: eu ando por aí,
passeando pela terra, observando as pessoas. E está muito bem. As pessoas estão se matando, as pessoas estão roubando, as pessoas estão furtando, as pessoas estão em corrupção. Olhou e falou: eu tenho passeado pela terra e tenho visto tudo isso no ser humano. Mas o Senhor disse: então disse o Senhor a Satanás, verso de número 8: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro. Olha aqui, irmão, não é qualquer um que está falando de Jó, não. Quem está falando aqui é o próprio Deus falando o currículo de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Olha Deus dando as características de Jó. Só que o inimigo não se dá por satisfeito. O inimigo olha para Deus e diz assim: também o Senhor tem cercado a vida dele de bens, o Senhor tem abençoado a vida dele, de nada ele tem falta. O Senhor tem dado gado, o Senhor tem dado terras, o Senhor tem dado servos. Do que esse homem vai te negar, vai te abandonar? Ele vai ser temente a ti mesmo, ele vai ser reto, íntegro. Só que Satanás olha para o Senhor e diz assim: faz o seguinte, tira tudo desse homem, deixa eu tirar tudo desse homem, para tu ver se ele não vai te negar ou blasfemar na tua face. O Senhor responde. Mas, verso de número 11: mas estende a tua mão e toca-lhe tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Olha o Senhor, disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estende a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui começa, meus irmãos, o drama do nosso irmão Jó. Aqui começa, sai do plano do céu e voltamos para a primeira prova de Jó. Por que eu escolhi essa mensagem? Porque talvez no ano de 2020 e nesse ano de 2021 você está sendo provado. Talvez na sua casa você está sendo provado. Talvez na sua empresa você está sendo provado. Talvez na sua mente, no seu psique, na sua alma você está sendo provado. E eu quero mostrar para você que um homem chamado Jó conseguiu vencer e não blasfemou contra Deus. Vem comigo. Verso de número 14 começa: veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. Deram sobre eles os sabeus. Os sabeus eram um povo nômade que vivia nos desertos, roubando, saqueando, estrupando, fazendo só maldades. Veio sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Irmão, sempre vai ter um para trazer notícia ruim. Esse é um dos anos que a gente está mais ouvindo notícias tristes, meus irmãos. Eu estava até comentando com a minha esposa Kézia que o Facebook a gente entrava para muitas das vezes se alegrar, ver as postagens das pessoas, ver alguns vídeos. Mas hoje, meu irmão, você entra na página do Facebook, as primeiras coisas que aparecem é luto, 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 luto. Estamos vivendo um 2021 de luto, de notícias tristes. Essa foi a primeira notícia triste que Jó recebe. Daqui a pouco, olha o verso de número 16: estando esse ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Mais um escapou para trazer notícias ruins. Só que até aí, meu irmão, Jó está perdendo bens. E você pode perder bens hoje,
E amanhã você pode conquistar tudo de novo. E começa, e continua. Estando esse ainda falando, irmãos, olha só a simultaneidade dos fatos que está ocorrendo na vida de Jó. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Caldeus também é um povo nômade que fica no deserto, saqueando e roubando. Os caldeus em 3 bandos se dividiram, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. A terceira notícia triste que Jó escuta. Como eu falei, até aí Jó está perdendo bens materiais, perdeu alguns servos, ficou triste. Só que até aí, talvez Jó pensou, não, isso é bem materiais, eu posso lutar, eu posso ajudar a família dessas pessoas que morreu, eu posso conquistar tudo de novo, Deus pode me ajudar, enquanto eu tiver braços, enquanto eu tiver perna, enquanto eu tiver inteligência, eu vou lutar. Só que aí, meu irmão, começa o versículo de número 18, que é um impacto gigantesco para Jó e para sua esposa. Porque todo mundo aqui fala somente sobre Jó. Agora você imagine a esposa também ouvindo todas essas notícias. Como a mulher é uma pessoa mais sensível, tem mais sensibilidade. Imagina o estado que essa mulher estava ouvindo essas notícias. Mas agora entra a notícia do verso de número 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram, e só eu escapei para trazer a notícia. Imagine só a situação que esse homem ficou. Perdeu os bens, só que agora chega a pior notícia, uma notícia que nenhum pai, nenhuma mãe quer ouvir: a morte de um filho, ainda mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Pense comigo, não romantiza não, apesar de ser um texto poético, esses primeiros capítulos aqui pode ser muito trágico se você parar e começar a imaginar. Jó agora, sem bens, sem riqueza, sem fortuna e sem filhos. Aquele homem que nós começamos a falar lá desde o começo, sobre sua vida, sobre seu caráter, sobre sua família, agora ele perde tudo. Eu imagino 5 caixões de um lado, 5 caixões do outro, e Jó perde tudo. Imagine como que ele ficou estarrecido, atônito. Ele ficou soberanamente abalado com tudo que estava acontecendo. Muitos já teriam blasfemado quando estava perdendo os bois, os jumentos, as ovelhas. Muitos já teriam blasfemado. Mas Jó se manteve firme, depois de perder toda a sua riqueza e perder todos os seus filhos. Olha a resposta de Jó, a partir do versículo de número 20, irmão. Acompanhe, é uma mensagem expositiva, meu irmão. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançando-se em terra, adorou. Esse homem é extraordinário, meu irmão. Esse homem é extraordinário. Olha o que ele está fazendo, meu irmão. Ele o adorou. Verso de número 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Por isso que eu falo que este homem é um dos homens mais extraordinários da palavra. Ele nos ensina muito.
Porque muitas das vezes nós blasfemamos, nós negamos em coisas tão simples. Às vezes por faltar um algo para nos vestir, por faltar um dinheiro para ir para um cinema, para um shopping, para um passeio. Coisas simples nós negamos ao Senhor. Mas esse homem, se deparando com o assombro que ele se deparou, ele ainda teve a capacidade de adorar. Eu vejo muito em Jesus isso. Porque se você ler o texto da última ceia, Jesus já sabia de tudo que ele ia passar antes da cruz. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, saindo daquela ceia, ele cantou um hino. Adorar quando as coisas estão bem, quando a conta está gorda, quando o carro do ano está funcionando, quando tudo está bem, é uma coisa. Mas adorar ao Senhor quando nos falta muita coisa, é aí que nós nos mostramos verdadeiramente crente em Deus. Não atribuiu a Deus falta alguma. Só que agora nós saímos do plano, nós estamos em dois planos aqui, meu irmão. Nós estamos no plano terrestre e no plano espiritual. Jó não sabia o que aconteceu lá no céu não, meu irmão. Jó é só um homem que está vivenciando o assombro da vida. Ele não sabia que lá no céu há uma disputa sobre o caráter de Jó. A segunda prova de Jó. Agora nós entramos no capítulo de número 2. Em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar perante o Senhor, e mais uma vez veio também Satanás, o acusador, o adversário, aquele que quer ver a nossa derrota. Entre eles, apresentar-se perante ele, e disse o Senhor a Satanás, tudo mais uma vez, meu irmão, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás, observaste meu servo Jó? Olha aqui, meu irmão, não há ninguém na terra semelhante a ele. O currículo de Jó continua o mesmo, não mudou nada. Perdeu tudo, perdeu família, mas o currículo continua o mesmo. Observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para consumir sem causa. Respondeu Satanás ao Senhor. E aqui fica pesado o negócio. Pele por pele. Tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe os ossos, a carne, os nervos, o tecido, tudo, a pele, a unha, tudo toca na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Se você continuar lendo todo o livro de Jó, você vai começar a entender as dores que Jó estava sofrendo sobre o seu corpo. Era dor nos ossos, meus irmãos, nas vértebras, nas juntas, dores nas articulações. Você lendo os textos, você lendo, ele começa a reclamar de tudo isso que estava passando no seu corpo físico. Dores nas articulações, ele reclama de dor no rim. O seu coração está taquicardíaco. O que é isso? De vez em quando está acelerado demais e de vez em quando está quase parando. Isso tudo no seu corpo. Ele diz que o seu fígado está com gosto de fel, que sobe até a sua boca e ele sente gosto de fel. Ele tinha dificuldade para respirar, um câncer de pele, a sua pele estava purulenta, era pus saindo por todos os lados, ele estava fedido, ninguém conseguia chegar perto de Jó. Jó estava praticamente no lixo, no limbo, largado e jogado.
Ele reclama que o seu hálito nem a sua esposa aguenta mais. Leia o texto, leia o livro de Jó inteiro, que você vai ver ele reclamando de tudo isso. Ele reclama que ele tem pesadelos constantes. Ele não tem um minuto de sossego. A palavra do Senhor diz que ele tira um caco de telha para coçar as suas feridas, numa forma de tentar aliviar, aplacar a dor que ele estava sofrendo no seu corpo físico. Jó estava totalmente destruído, fisicamente, mentalmente. Ele estava jogado. Oh, meu Deus. Capítulo 2, verso de número 8. Então Jó, tomando um caco de telha, para que com ele raspar, sentou-se no meio da cinza. Cinza é lixo, meu irmão. Sua mulher lhe disse: olha a mulher. Interessante que a mulher ainda está com o homem aqui. Ela não deixou ele. Tem muitas mulheres que já teria deixado o homem só de ter perdido o jumento e as ovelhas. Mas mesmo assim ela estava com ele. Mas ela chegou no momento que ela também se desesperou. Sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre, homem. Respondeu ele: não sei de onde ele tirou força, meu irmão. Não sei de onde ele tirou essa disposição, sofrendo desse jeito que ele estava sofrendo. Respondeu ele: como falas uma louca, ou qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Que homem extraordinário. Porque eu costumo dizer isso, que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela só é boa quando nos beneficia. Quando a vontade de Deus na nossa vida é a saúde, é o livramento da morte, é as condições financeiras, quando a bondade de Deus está nos beneficiando, quando a vontade de Deus está nos beneficiando, glória a Deus e aleluia. Mas e quando a vontade de Deus é tempestades? E quando a vontade de Deus, a soberania de Deus, é deixar a gente passar pelo sufoco? Será que nós estamos tendo uma atitude diferente diante da adversidade? Será que estamos tendo uma atitude diferente diante do assombro que está passando na nossa vida? Diante da perca que nós tivemos? Diante da destruição que nós observamos em nossas vidas? Jó é um exemplo de um homem fiel a Deus, não pelo que ele tinha, mas pelo que Deus era na vida dele. E agora nós entramos na parte final, porque nós encontramos agora talvez um alento que Jó deve ter sentido, quando lá na frente ele vê os seus 3 amigos vindo de encontro a ele. Talvez Jó olhou e falou assim: agora está vindo 3 amigos que vai sentar comigo, vai ouvir o meu choro, vai ouvir minhas palavras, vai interceder por mim, vai orar a Deus por mim. Agora está vindo os meus amigos para me ajudar. Quando os amigos de Jó chegam e encontram Jó naquela situação, o assombro para eles foi tão terrível que eles conheciam o Jó rico, agora eles estão conhecendo um Jó destruído. Quando eles olham para Jó naquela situação, eles não tiveram coragem nem de falar uma só palavra. Durante 7 dias e 7 noites, os seus amigos ficaram só olhando a situação de Jó, que era calamitosa. Mas o silêncio não dura muito. Jó se levanta, se pronuncia. Só que os amigos de Jó, eles tinham uma teologia
chamada teologia da causa e efeito nos seus corações. Eles olharam para Jó e falaram: Jó, tem alguma coisa escondida aí, Jó. Tem alguma coisa que você pecou e você está sendo castigado por Deus. Porque na teologia da causa e efeito, eles pensam assim: uma pessoa que só faz o bem, só irá receber o bem. Uma pessoa que só faz o mal, consequentemente só receberá o mal. Mas essa teologia não é de toda verdadeira. Porque nós vemos muitas pessoas que fazem o bem sofrendo, e muitas pessoas que fazem o mal gozando de coisas que nunca teremos. E essa era a teologia deles. E em vez de eles serem amigos de Jó, ouvisse Jó, orasse por Jó, clamasse a Deus por Jó, eles começaram com acusações sobre a vida de Jó. Acusaram Jó que o enriquecimento dele era ilícito. Acusaram Jó que ele vivia de falsidades. Acusaram Jó que os filhos dele tinham pecado e ele estava pagando pelos pecados do filho. É muito triste, irmão, quando aquele que nós pensamos que iria estender a mão para nós, se tornam adversários, se tornam Satanás em nossas vidas. Quando nós pensamos: agora vai vir meu amigo, agora vai vir a minha amiga, agora vai vir meu pastor, agora vai vir o irmão do banco, agora vai vir, você começa a esperar pelo homem, esperar pelo homem. Irmão, não espere pelo homem, espere em Deus. Se você esperar de mim, muitas das vezes lá na frente você vai se decepcionar. Mas se você esperar em Deus, a salvação em Deus, Ele vem ao teu encontro. Depois de todas as acusações, Jó, ele está convicto que ele é pecador. Só que ele entende que o pecado dele não traria essas consequências tão pesadas sobre a vida dele, sobre a família dele. E ele constitui Deus como advogado dele nesta causa. Eu acho um texto tão lindo, irmãos. A primeira vez que eu ouvi esse texto, esse versículo, foi o nosso pastor Antônio Lúcio que falou uma vez para mim. Quando eu estava lá na casa dele, no sofá da casa dele, ele sempre falou umas 2 ou 3 vezes esse versículo, que é o que está no capítulo de número 19, o verso de número 25. Olha a resposta de Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E depois de ter consumido a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó estava convicto, irmão, que mesmo naquela situação calamitosa que ele estava passando, Deus ainda havia de chegar com a providência na vida dele. Aí entra no capítulo de número 42, que nós lemos. Capítulo número 42 começa assim: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, projetos, intentos, pensamentos podem ser impedidos. Ainda é aquele perguntasse: a quem sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e eu não compreendia. Escutei-me e disseste, e eu falei, e eu te perguntei, e tu me responderás. Olha que interessante aqui, meu irmão. Com o ouvido, eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Vivenciar um Cristo na teoria é muitas das vezes fácil, mas vivenciar um Cristo, um Deus, na prática é melhor ainda. Se prepare para vivenciar coisas com Deus na prática em sua vida. Você já não vai mais viver de ouvir histórias dos outros.
Está na hora de você vivenciar Deus na prática, na sua vida, e você também vivenciar coisas maravilhosas de Deus em sua vida. Verso de número 10 do capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto esse orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo quanto antes possuía. Olha aqui o verso de número 16. Depois disso, viveu Jó 140 anos, viu seus filhos e os filhos dos teus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Gabriel, pega o teclado aqui, vamos louvar o Senhor com hino. Esse é um texto, irmão, que é digno da sua leitura. Um dia, quando você estiver em sua casa, tenta ler pelo menos de 3 a 4 capítulos desse livro de Jó. Você vai ver um homem que não blasfemou contra Deus, apesar dele ter questionado a situação que ele estava vivenciando, apesar dele ter ficado triste, dele ter feito perguntas a Deus, mas ele continuou fiel na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida nessa noite, meu querido.